Buenas gurizada, Caetano aqui. Eu vou resolver esse exercício que gerou dúvida em alguns colegas. O que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem que notar que essas dimensões todas elas estão em polegadas. Então a gente já tem que ir pro sólido pensando que a gente tem que trocar isso aqui para polegada, porque geralmente o sólido ele está em milímetros, que é a unidade que é mais usual. Então, indo pro sólido lá, aqui já tá, ó, mas provavelmente daí vocês vai estar mmgs. Então vocês vão vir aqui antes de abrir o sketch e vão trocar para polegada. Tendo trocado aqui, a gente já vai estar trabalhando em polegada. Então abrindo o sketch, vou selecionar o plano frontal e vou começar a desenhar. Analisando o desenho, sempre que a gente tem um desenho assim, a gente vai basicamente copiar o que a gente vê na tela. Então eu vou copiar todo esse contorno aqui, usando o comando linha, até aqui. Daí depois que eu tiver criado até aqui usando o comando linha, eu vou pegar um arco de 3 pontos e vou criar aqui. Daí depois que eu criei o arco de 3 pontos, continuo com o comando linha fazendo essa parte aqui. E daí, uma informação importante que a gente tem aqui é que, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó, onde está indicado essa distância de 4.500, ó? Esse ponto ele é o centro do arco, o centro do nosso arco de 3 pontos. E a informação importante desse exercício é que esse centro desse arco ele está alinhado horizontalmente com a origem. Então, depois lá quando a gente for desenhar, a gente vai ter que pensar nisso. Porque se a gente não pensar nisso, bem provavelmente o nosso desenho vai ficar errado. Ou a gente vai encontrar uma outra dificuldade. Então, que nem eu falei para vocês, comando linha lá em cima, e vou copiar mais ou menos o que eu enxergo. Eu já vou botar mais ou menos aqui na cota que a gente tem para não dar para não deformar depois. Então, ó, tá vendo que aparece essas linhas amarelas aqui, ó? Essa linha amarela indica uma relação, ó. Se eu puxar essa linha que eu tô fazendo agora em cima dessa linha amarela, ela indica uma relação de perpendicularidade entre a linha anterior e essa linha. Então, ó, automaticamente quando eu faço aqui, eu já adiciono uma relação de perpendicularidade, que é o que o exercício pede. Então, a mesma coisa. Se eu puxar em cima da linha amarela, ela já vai ficar travado como perpendicular. Daí depois que eu criei essa parte aqui, a mesma coisa com um arco. Ó. Se eu puxar em cima, vai mostrar que eles são colineares. Eu já vou deixar mais ou menos assim. Puxei outra linha aqui, outra linha e outra linha. Só que essa linha aqui, visivelmente lá no nosso desenho, ela é horizontal. Então a gente vai selecionar ela e vai adicionar a relação de horizontal. Tá, olhei aqui, ele distorceu aqui o desenho por causa da nossa relação. Então, tudo isso eu tiro informação do desenho. Ó. Essas duas linhas aqui, as pequenas, elas são colineares. Então eu vou selecionar essa linha e essa outra linha aqui. E eu vou dizer que elas são colineares. No momento que eu disse que elas são colineares, elas já ficam alinhadas, ó, como se tivesse uma linha aqui em cima e elas estivessem em cima de uma mesma linha. Outra coisa, essas duas linhas aqui elas são iguais, então selecionei uma, segurei o CTRL e selecionei a outra, digo que são iguais. E mas como é que tu sabe que elas são iguais? Está aqui indicado no desenho, ó, 0,228 uma, 0,228 outra. O que mais que a gente pode adicionar de relação aqui? Ó. Me veio uma dúvida se essa linha e essa linha elas são paralelas, então eu já vou dizer que elas são paralelas. Ou eu poderia ter clicado aqui e ó, se eu clico numa linha eu consigo ver todas as relações que tem nela. Tem a relação de ser paralelo aqui e no outro canto também, ó. Daí ela fica roxa, rosa. Tá, depois que a gente tem isso,
Ó, sempre que a gente tem um esboço em azul, a gente seleciona um ponto, segura o botão esquerdo do mouse e mexe para ver o que está deformando que a gente não queria que deformasse entre aspas. E daí, ó, no momento que eu mexi aquilo lá, o desenho me mostrou que essas linhas aqui, que essa linha não está tangente ao arco. Então eu vou lá, seleciono a linha, seleciono a outra e digo que são tangentes. Desse jeito ele já melhora, já deixa mais próximo com o que a gente quer. E daí, como eu falei lá, o ponto central do nosso arco de 3 pontos está alinhado horizontalmente com a origem. Então, como é que eu faço isso? Seleciono o ponto central do arco, seleciono a origem, segurando Ctrl e digo que são horizontais. Depois que a gente tem isso, assim meio por cima, todas as relações que a gente podia dar, a gente deu. Então agora a gente começa a dimensionar. Eu vou começar por essa cota de 150 aqui, ó, esse ângulo. Então, como é que a gente dá o ângulo entre duas linhas? Segura dimensão inteligente, seleciona dimensão inteligente, segura uma linha, seleciona uma linha e seleciona a outra. No momento que a gente selecionou duas linhas anguladas entre si, ele puxa o comando de ângulo. Daí depois disso, vamos ver. Ó, aquele ângulo de 150, eu vou para esse de 4.500 aqui agora, que é a distância horizontal do centro do arco para nossa origem. Dimensão inteligente, centro, 4,5. Depois que eu puxei esse 4,5, eu posso dar essa cota aqui, 2,5. E o que mais? Ah, não sei que cota, não sei que cota que eu posso colocar agora. Sempre que tu tiver um esboço, o nosso objetivo é deixar ele totalmente definido, né? Ou seja, que todas as linhas fiquem da cor preta. Então, sempre que tu tiver em dúvida do que cotar, tu vai selecionar um dos pontos que está em azul, vai segurar o botão esquerdo e vai mexer o ponto. Ó. Daí tu começa a mexer assim, olha, o que é que está variando que eu não quero que fique variando. Então, se eu olhar aqui, o que está variando aqui? Para mim, pode ser o tamanho dessas linhas aqui e o tamanho desse arco de 3 pontos, ou a distância entre essas linhas aqui, né? Então eu vou pegar e vou cotar essas linhas aqui. Como a gente viu antes, 0,228. Por que eu vou cotar essas linhas? Porque eu segurei um ponto azul aqui, que não deveria estar azul, e mexi. No que eu mexi, essas linhas aqui elas variaram de tamanho. Então, para eu definir elas totalmente, eu preciso dar uma cota para elas. 0,228. Ó, no momento que eu for mexer, o tamanho da linha já não vai mais variar. Ó. Então aquela linha a gente não precisa mais definir. Ah, mas por que essa linha não varia? Porque a gente disse que elas são iguais antes. Ó. Se eu clicar numa, eu consigo ver a relação da igualdade aqui entre elas. Ó. Tá. Então o que está variando agora que eu não queria que variasse? Eu estou enxergando aqui que essa distância está variando. Então selecionei aquele mesmo ponto e ele está variando. Ó. Conforme eu mexo, ele fica maior ou menor. Então eu vou lá no meu desenho e vou ver qual que é a cota daqui e aqui. 1.353 mais 1.353. Então, dimensão inteligente, seleciono uma linha e seleciono a outra. 1.353 vezes 2. Ó, quase totalmente definido nosso desenho, só por causa dessas cotas aí. O que está azul agora? Essas duas linhas estão azuis. O que a gente faz? A gente segura um ponto que está azul e começa a mexer. O que está variando que eu não gostaria que variasse? Ó, tanto esse quanto aquele
ponto azul quando a gente não sabe o que é que a gente pode dimensionar. Então, seleciona ele, mexe assim, para e dá uma pensada. O que eu dimensiono que pode deixar isso aqui parado? O que está variando? Então, se eu for olhar aqui, ó, essa cota aqui dessa linha ela está variando e eu não queria que ela variasse. Então, eu vou lá no meu desenho e vou ver qual que é o tamanho dessa cota aqui. 0,500, 0,5. Então, eu vou pegar, vou vir aqui, dimensão inteligente. Opa, não selecionei. Dimensão inteligente, o tamanho da linha, 0,5. Então, totalmente definido nosso desenho, com bem menos da metade das cotas que a gente tem aqui. Tá, depois que a gente fez essa parte de fora do esboço, a gente vai fazer essa ranhura. Essa ranhura ela é feita aqui, ó. A gente tem nossos recursos de esboço, então a gente vai pegar essa ranhura que tem dois pontos. Um ponto eu vou definir aqui e outro ponto lá. Se a gente for ver, tá azul. Eu vou mexer e vou ver por que tá azul. Uma das relações que me vem à cabeça agora que eu posso usar é dizer que essa linha ela é paralela com essa. Então, essa linha é paralela com essa. Ó, já ficou uma parte preta. O que mais que a gente pode... Ó, selecionei outro ponto azul e mexi. A distância daqui e aqui ela tá variando e eu não quero que varie. Então eu vou ir lá e vou ver qual que é a dimensão dela. 1.5 de ponto a ponto. Então, dimensão inteligente e vou dar o valor dessa cota aqui. 1,5. Ó, se eu selecionar o ponto, ó, já não dá para mexer mais. Então, por que tá azul? Não sei por que tá azul. Eu vou pegar um ponto lá e vou mexer. O que tá variando que eu não gostaria que variasse? O tamanho, essa distância até essa distância, né? Ou o raio do arco. Ó, o raio do arco tá variando. Então, eu vou ir pro meu desenho e vou ver qual que é a indicação da cota ali dessa distância, ó. 0,75, que é o diâmetro desse arco aqui, ó. Então, dimensão inteligente, dessa linha até essa linha, eu tenho 0,75. 0,75. Totalmente definido só fazendo isso. Daí depois que a gente fez essa ranhura, a gente vai fazer esses dois círculos aqui. Então, ó, eu não sei onde eles estão posicionados, mas eu vou pegar um comando círculo e vou posicionar aqui em qualquer lugar. Ó, vou posicionar um desalinhado do outro. O desenho, o desenho ele mostra que esses círculos eles estão alinhados centro a centro. Então eu vou selecionar um círculo, o centro de um dos círculos, vou selecionar o outro e vou dizer que eles estão alinhados verticalmente. Ó, se eu for mexer aqui, ó, eles vão estar sempre alinhados verticalmente. Daí o que falta para nós? Vamos ver. A distância do centro desse primeiro círculo até a origem é 0,625. Então, dimensão inteligente, daqui até aqui, 0,625. Vamos ver o que mais. Ó, tá azul ainda, eu vou mexer, só que verticalmente ele já não varia mais, né? Agora ele está variando essa distância daqui até aqui. Então a gente vai ter que ir lá no nosso desenho e procurar qual é a distância. Se a gente for ver, a distância desse ponto até essa linha é 0,75. Então nós vamos lá e vamos definir a distância, dimensão inteligente, seleciona daqui até aqui, 0,75. Ó, eu vou mexer aqui, ó, e ele já não vai mais variar. Esse daqui não está mais variando, mas esse daqui tá, ó. Por quê? Horizontalmente ele não tá, mas vertical ele tá porque a gente não tem a cota dele. Então a gente vai ter que ir lá pro nosso desenho e ver. Da origem até lá em cima é 1.875. Então,
dimensão inteligente, seleciono aqui, 1,875. Ó, já não vai mais variar verticalmente. Então a gente vai, o que falta agora para nós? Ó, selecionei a linha azul, o que está variando? Está variando o diâmetro desse círculo. Outra coisa que dá para falar, ó, a gente vai olhar o desenho, os dois têm 0,5 de diâmetro. Então eu já vou me adiantar e vou dizer que eles são iguais. Selecionei um e selecionei o outro, são iguais. Ó, eles vão estar variando o tamanho, eu não quero. Então, dimensão inteligente, diâmetro, 0,5. Esboço totalmente definido. O que falta? O que falta agora? Falta dar essas indicações desses fillets aqui. Então, para ficar igual o nosso exercício, o nosso esboço ele só precisa daqueles arredondamentos aqui, né? Tem os arredondamentos aqui. Então, ainda no comando sketch, a gente vai vir em esboço, fillet de esboço. Aqui tem chanfro também. Então a gente vai vir em fillet, selecionar essa e essa aresta. Primeiro a gente vai ver todas as que tem raio de 0,125. Então essa e essa daqui. Todas essas com 0,125. E depois, ó, esses aqui tem 0,063. Então primeiro a gente vai fazer todo o grupo de 0,025. 0,125, desculpa. Então selecionei aqui. Ó, linha em linha, o fillet entende que é no nosso vértice, ó. A mesma coisa nesse e nesse. Tá, então, selecionando todos os vértices ali, a gente poderia ter clicado direto no vértice, mas dá na mesma. Tá, então, selecionando todas de 0,125, a gente vem aqui nos parâmetros de fillet e diz que é 0,125. 125. Dá um OK. Eles vão estar arredondados, ó. Aí depois a gente precisa fazer esses fillets aqui, ó. Ó, eu vou fazer diferente agora. Antes eu selecionei linha e linha. Agora eu vou selecionar direto o ponto. Aqui ele vai dizer, ele deu esse aviso, ele não vai deixar fazer aqui, ó, porque esse ponto 125 é muito grande para o valor aqui, ó. Ele vai ficar um fillet sobreposto ao outro. Então vamos pegar e vamos diminuir lá no parâmetro. Já vamos dar direto esse valor do fillet, 0.063. Onde que eu mudo isso? 0.063. Clica aqui em qualquer lugar. Olha, já diminuiu lá. Ó. Vou selecionar aqui. Selecionei todos os vértices lá que eu quero arredondar com 0.063. Tendo selecionado todos, dá um OK. Ó, tudo com fillet. Então agora o nosso esboço está exatamente igual ao que foi pedido no exercício, só que com uma quantidade bem menor de cota. Tá, depois que a gente fez isso... Ah, mas eu não tenho certeza. Vamos olhar então. O raio desse arco é 1.125 e a gente não cotou isso. Se a gente quiser tirar a dúvida, vamos selecionar aqui, ó, 1.13. Ele é o meu sólido ele está arredondando, mas é o mesmo valor, 1.125. A gente não cotou o arco, mas a gente disse que essa linha é igual e essa linha é igual. Daí depois deu a cota para elas, automaticamente esse arco ele fica alinhado. Então a gente não precisa dar todas as dimensões de cada entidade de esboço. Basta a gente trabalhar com relações que por vezes o nosso esboço fica totalmente definido. Tá, depois que a gente fez isso, o professor não pede, mas eu
O exercício aqui ele não mostra, mas eu vou estudar esse nosso esboço com 2 polegadas. Então, sair do sketch, recursos, base extrusão. Eu vou dizer aqui que eu quero com 2 polegadas. Dei um OK e fiz a extrusão do nosso exercício, do nosso esboço. Ctrl 7 para deixar bonitinho na isométrica ou espaço e seleciono essa face aqui, ó. Esse é o nosso esboço. Feito.